O texto que nós lemos é um texto que está de forma proposital na última carta que foi escrita, ou melhor, que compõe as 27 cartas do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele traz em todas as suas cartas, nos evangelhos, nas cartas paulinas, na carta de Pedro, de Tiago, de João, ou seja, em toda a sua composição, traz a revelação, ou melhor dizendo, o cumprimento da palavra de Deus, que iniciou lá no livro do Gênesis, mais especificamente no capítulo 3, versículo 15, quando diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Nesse momento desse texto, nós sabemos que o capítulo 3 de Gênesis é o capítulo mais difícil da história humana, porque é lá que está registrado que o homem que foi criado por Deus, foi colocado em um jardim, tinha tudo para ser bem-sucedido na sua tarefa. O homem, por sua livre e espontânea vontade e decisão unilateral, ele decide desobedecer a Deus, fazendo aquilo que Deus havia proibido de fazer. Deus disse para o homem: de todas as árvores você pode se alimentar, mas existe uma que você não pode tocar, não pode comer e nem sequer olhar para ela. O homem, ele fez exatamente aquilo que Deus havia dito para ele não fazer. Nesse capítulo 3, que é o capítulo mais terrível da história humana, está registrado que o homem pecou, mas Deus não deixou o homem na sua miserabilidade, Deus não deixou o homem no seu pecado. Pelo contrário, Deus, ele foi até o homem. Deus fez uma promessa ao homem, que mesmo que o homem houvesse pecado, Deus restauraria este homem. De que forma? Nasceria um que poria fim ao reino do pecado, poria fim ao reino da morte. E isso está registrado em toda a Bíblia, nos 39 livros do Antigo Testamento. Nós temos a promessa de Deus, que esta que foi feita em Gênesis seria cumprida. Porém, quando nós temos o primeiro livro, ou a primeira carta que foi escrita do Novo Testamento, que está na sua composição, que está na sua ordem bíblica, que é o livro de Mateus, primeiro evangelho, nós temos ali o cumprimento, ou o início desse cumprimento. Está escrito lá que nasceu um menino. Esse menino que nasceu se tornou homem. Esse homem pregou dizendo que ele era o cumprimento dessa profecia. Que profecia? Gênesis capítulo 3, versículo 15: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus, ele nasce, ele é entregue para ser morto, ele é crucificado. Ao ser crucificado, ele cumpre a exigência da lei. A exigência da lei dizia que o homem que pecou, ele deve morrer. Quando Jesus morre, mesmo sem pecado, ele assume o pecado da humanidade na cruz, ele cumpre a exigência da lei. Fazendo isto, agora ele abre a oportunidade para todo ser humano, todo homem que nasceu no pecado, olhando para a cruz, ter o perdão dos seus pecados. Quando você nasce, ou quando nasce um homem, ele nasce sobre o poder do pecado, nasce com a sentença que será julgado no final, e o julgamento é: o salário do pecado é a morte. Mas o mesmo capítulo 6 de Romanos, que dá essa sentença, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida. Quem é esta vida, ou quem é esse dom gratuito?
Jesus, ele veio para cumprir essa exigência, e uma vez cumprida, todos nós agora temos a oportunidade de não mais morrer no final e ser julgado, sentenciado e condenado. Pelo contrário, olhando para Jesus, crendo que ele é o cumprimento da profecia, crendo que o seu sangue foi suficiente para perdoar os meus pecados e me absolver da condenação, o meu nome é escrito no livro da vida, e quando ele retornar, eu não serei condenado, eu não serei julgado, porque o julgamento já foi na cruz, a condenação já foi feita na cruz, e agora eu carrego no meu corpo as marcas de um salvo. Que marcas são essas? Primeiro, o Espírito de Deus, que é o penhor da minha salvação. Quem me olha no mundo espiritual, quem te olha no mundo espiritual, não enxerga mais você, enxerga o sangue de Jesus que te purificou, enxerga o Espírito de Jesus que te qualifica para esse grande dia do retorno do Senhor Jesus. Quando ele retornar, todos aqueles que carregam o sangue de Jesus e o Espírito de Deus serão chamados por ele e subirão e encontrarão com ele nos ares e entrarão nas mansões celestiais. O Apocalipse é a última sentença ou a última expressão que põe fim a todas as coisas. No início nós temos o homem, no início nós temos o pecado, no início nós temos a condenação, no início nós temos também a promessa da salvação, no final nós temos a sentença do mal. O Apocalipse foi escrito não para o mundo, mas foi escrito para a igreja. Que isso, pastor? O senhor está certo nisso? Sim. Quando você pega nos primeiros versículos do Apocalipse, está bem claro que a revelação é de Deus através de Jesus, que foi revelada ao seu servo João para as igrejas. Quantas igrejas estão lá registradas? 7 igrejas. 7 igrejas que, quando receberam essa carta, sabiam que essa carta foi escrita para eles. Qual o objetivo? Que as cartas foram escritas para a igreja. Vou sintetizar porque não dá tempo de falar tudo. Foi escrita para, primeiro, tranquilizar a igreja. Segundo, atestar que por mais que eles passassem por lutas, provações, tribulações, tinha gente sendo presa, tinha gente morrendo nas arenas, tinha gente sendo condenada à morte praticamente todo dia. Eram salvos, eram crentes, carregavam o sangue, carregavam o Espírito de Deus, e quando alguém vinha e prendia um crente, os outros que olhavam poderiam pensar: o crente foi preso, não dá para servir a um Deus que deixa os seus servos e servas ser preso e ser sentenciado à morte. Por isso que João, ele escreve esta carta dizendo: você pode ir para a cadeia, você pode ser sentenciado, mas fica tranquilo, porque a morte não vai dar a última palavra, a morte não vai dar a última sentença, porque a morte, ela pode tocar na carne, a morte, ela pode tocar na mente, mas nunca tocará na alma daquele que foi salvo e livre por Jesus Cristo. Por isso que a carta foi escrita. Tem morte batendo na porta? Tem perigo lá fora? Tem, mas aqui dentro da minha alma, do meu espírito, está uma sentença gravada com sangue. Que sentença é essa? Eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo a
as suas obras, igreja do Senhor. Saiba de uma coisa: o Apocalipse é para gente, o Apocalipse é para você. Se você é servo do Senhor, se você é serva do Senhor, fique tranquilo. Pode vir governo, pode vir luta, pode vir problema, pode vir provação, pode vir tribulação, mas está escrito aqui: o Espírito e a noiva dizem: vem. É o Espírito que está na gente. Todo dia Ele diz: está chegando a hora, Ele está vindo. Aguenta, 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 porque Ele está vindo. E quando o Espírito Ele começa a falar aqui dentro que Ele está vindo, o diabo se levanta, a luta se levanta. Mas não importa o que aconteça fora, olhe para dentro de você. O Espírito está dizendo: Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. Glória a Jesus. João, quando ele pega essa carta e escreve, dá à igreja e disse: olha, existe uma carta que foi escrita à igreja de Pérgamo. Lá em Pérgamo havia um bispo que era o pastor da igreja. A carta foi escrita para Pérgamo, uma das 7 igrejas. E a carta foi pega pelo pastor e foi lida. Quando o pastor reuniu a igreja, ele disse: olha, essa carta aqui é uma carta de João, vou ler para vocês. E a carta dizia: Satanás vai lançar muitos de vocês na prisão, mas tenha de bom ânimo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esses irmãos ouviram isso, não entenderam, foram para casa. Naquela semana, o que aconteceu? Começaram a falar, prenderam ele. Prenderam quem? O pastor da igreja. Domingo passado, vou parafrasear é trazer para meu tempo e tentar explicar. Domingo passado, o pastor leu uma carta para a gente, dizendo que Satanás iria lançar muitos de nós na prisão, mas nós tínhamos que ter bom ânimo e ser fiel até a morte. E o primeiro a ser preso foi ele. E agora, o que vai acontecer? Se prender o pastor, o que vão fazer com a gente? Eu sou jovem ainda. Se prender o pastor, o que vão fazer com a gente? Eu sou do grupo da CIB. Se prender o pastor, o que vão fazer com a gente? Eu sou da equipe de louvor. Se prender o pastor, o que vão fazer com a gente? Eu ainda sou criança. Se prender o pastor, o que vão fazer com a gente? Eu não sou ninguém. Eu só venho, assisto o culto e sento no último banco. Mas se prender o pastor, vão prender todo mundo. Mas eu parece que vejo, enquanto tem gente desesperada dizendo isso: se prender o pastor, se prender o pastor, se prender o pastor, parece que vejo uma voz ecoando dizendo: vocês não lembram do que o pastor disse? Vocês não lembram do que João escreveu? Não lembro o que ele disse. Jesus mandou dizer que nós iríamos ser presos, mas não era para entrar em desespero, porque teremos que ser fiéis até a morte, porque é na morte que Ele vai nos dar a coroa da vida. Finalizo agora, tem 1 minuto. Tá difícil? Tá doloroso? Tá doído? É muito problema para você administrar? Entenda, a tua salvação está garantida naquele que prometeu: eis que venho, sim, demora. Então o que eu tenho que fazer, Jesus?
mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais. Aquele que é injusto, continue fazendo injustiça, mas aquele que é justo, continue fazendo justiça ainda. Em outras palavras, se você é salvo, se você carrega o sangue, se você carrega o Espírito, deixa bater, deixa prender, deixa gritar, deixa espernear. A tua salvação está garantida naquele que foi morto na cruz, naquele que ficou 3 dias morto na sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É todo dia que o Espírito diz que ele está voltando. Acredita nisso, fique firme nisso, porque quando ele voltar, eu vou subir, você vai subir, e nós subiremos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ô irmão, que profundidade, irmãos. Viu, irmãos? O meu pastor chegou e falou assim para mim: quanto tempo eu tenho? Eu falei: pastor, o senhor passa para mim faltando 5 minutos. Até o pastor é obediente, viu, irmãos? Ó. Outro dia ele vai continuar desenrolando esse rolo, irmão, porque é profundo. O que você ouviu, guarda assim, guarda no seu coração. Não entra em desespero, guarda essa palavra. Glória a Jesus. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, irmão. Até o nosso pastor obediente, é isso aí. Vamos ouvir a secretária.